Oi. Bom, muito obrigada a todas. Bia, Cris, Joana, Juliana, Peggy, thank you very much. A gente vai começar agora uma rodada de conversas, perguntas, abertas ao público. Só uma pergunta. André, a gente abre ou a gente tem algum... Acho que a gente pode abrir, né? É. Tá, não, a gente pode aqui se organizar. É que tem bastante gente lá em cima, né? É, mas talvez a gente possa ver como, se tiver alguma pergunta da turma que está aí, a gente pode tentar organizar, fazer com que alguns de vocês ou desçam ou um microfone chegue até vocês. Mas acho que a gente pode começar talvez por aqui. Alguém gostaria de colocar uma pergunta? Sim. Pronto. Opa, boa tarde. Queria puxar um gancho, talvez, essa última fala, e também um pouco de toda a questão que está sendo colocada. Mas a Peggy mencionou que, basicamente, tipo, essas noções de trabalho e a maneira como a gente vê não só o objeto construído, mas também o trabalhador e o processo de trabalho, ela mudou numa mudança de uma economia industrial para uma economia de consumo, né? Uma sociedade de massa. E esses problemas que estão sendo colocados, você acha que eles podem ser resolvidos plenamente só com mudanças dentro da prática arquitetônica em si, ou elas já geram tipo uma plataforma para se discutir talvez uma nova mudança? Eu não digo nem econômica no sentido mais tradicional, mas talvez na forma como essa economia dá, na forma como a construção civil lida com as noções de oferta e demanda, né? Porque até mesmo, por exemplo, se você pegar a Leste 1 ali, vocês estão lidando com uma intermediação do Estado, o que já configura uma noção de demanda e oferta diferente de um livre mercado, até mesmo como estava no final dessa palestra. Ou até mesmo se uma mudança tecnológica pode gerar isso. E, radicalizando essa ideia, se parar para pensar que talvez a prática arquitetônica como a gente entende hoje, e essa pergunta já é meio batida, assim, mas de uma maneira bem profunda, assim, se ela talvez, junto com todas as instituições que a gente vê hoje, porque a gente vê que existe uma certa obsolescência institucional, né? Parece que a forma como a gente faz política, a forma como a gente conduz nossa economia, a forma como a gente conduz tudo dentro de democracias liberais está ficando cada vez mais obsoleta e está cada vez mostrando uma incapacidade de lidar com as demandas emergentes da sociedade. Você acha que isso é o caso também com a prática arquitetônica? Você acha que a prática arquitetônica, como a gente entende hoje, ela já caiu em desuso, ela está obsoleta, ela está incapaz de ler as demandas de uma nova economia que está emergindo? I think there are a lot of different aspects to that question. I really appreciate the question. On the one hand, I think in a bottom-up way, which is that if we change the nature of architectural practice in the way my last slide before the architecture lobby one was shown about modeling in our own work what we consider to be an ideal society, we at least can speak well about our own house. If we don't even practice it in our own house, we can't speak legitimately for it. And so that's not changing the economy. It's just a way of practicing practice in a way that could model it. And I guess that's in some way related to what's happening in the contemporary economy, which is the new buzzword is design and innovation, and labs are the thing. And so, design is this new buzzword in the economy. As we all know, that economy is really won, but not by people in their little garage, but by major universities with lots of military industrial funding from the government. Nevertheless, if we want to show that we really do know what design is, not in the way that it's usurped in that knowledge economy, but one that really does model society,
I think we can demonstrate what design can really be. So that's the bottom-up way of thinking about it. The other one is more to a point that I was making earlier on, that if we're really not conversant with the economy, and whether we're talking about being conversant with the new economy or the old economy, but we should be conversant with the new economy. If we're not conversant in that, we simply will never be at the table of discussion with the contractors at all, and we need to be at that table. So it's absolutely important that we understand how things work, and I guess that's an economic condition, but it's also a political condition. We have to demonstrate that we're not outside of society, but we're in society, and we understand it. Whether this is going to change economy or bring on a revolution, no, it's not. But it's going to be a constant resistance to the smooth wheel of operations that go on. Another way of answering your question is, and maybe it's the more direct way, I think we actually teach and practice architecture as if we're still in the 19th century. I think it's startling that we're still using the Beaux-Arts system of educating architects and then going out and practicing it, because we have to practice it because we were taught that way, that is completely out of date. So in that way, it's a problem. Well, the first alternative would be to make architectural education much less expensive, so that it's more open to a general population that would not already have involved in it the players who are the beneficiaries of that system. But certainly, and for me, one of it is actually connecting it much more with industry. I think that the division that I'm most discouraged by as a practitioner, but also ideologically, the division between architecture and construction, that's a false division. And so to really get into industry and revolutionize the processes and not just the product, that would be my take. Davi? Em primeiro lugar, parabéns pelas apresentações, as três muito ricas e provocadoras, não é? A partir dessa última resposta da Peggy, e também pensando um pouco as particularidades e as transversalidades entre as falas de vocês, chama atenção na relação entre arquitetura e trabalho a dimensão da ação política, né, nos três trabalhos, né, nas três falas. E mais ainda do que ação política, processos de subjetivação política, e que, nos três casos, também remetem a dimensões coletivas, de modos distintos, mas pensando processos que são políticos e da ordem do coletivo. Nesse sentido, eu fico pensando nesse processo de ensino e aprendizagem em arquitetura que está out of date, né, está vencido, vamos chamar assim. Há nas duas pontas, acho que, exemplos significativos de um arquiteto que trabalha a partir de um bottom-up, né, em relações participativas e tudo mais, de assessoria e autogestão. E aqui na outra ponta, a necessidade cada vez mais de pensarmos em superestruturas que organizam os modos de fazer a cidade, os atrelamentos entre economia, política e produção do espaço, e que o arquiteto precisa, ou o estudante de arquitetura, e eu gostaria de focar mais nesse aspecto, né, como, numa ponta, não é necessário colocar o estudante de arquitetura cada vez mais no canteiro, né, ou no mundo real, e na outra ponta entender as outras dimensões superestruturais dessa realidade, né. Então, eu gostaria de, já que a Peggy já fez uma resposta, fazer uma pergunta nas duas pontas, e especificamente para a Cris, como foi lidar com essa categoria de trabalhador, não é? Que é o arquiteto, mas numa outra dimensão, que é essa de alguém que está lá, tudo bem que com os embates que a Beatriz coloca, né, mas como foi esse processo político coletivo, não é? E aqui para vocês mencionaram
a transformação no TFG de vocês a partir dessa dimensão de uma consciência um pouco maior da posição da arquitetura nesse sistema econômico-político. E que vocês pudessem comentar um pouquinho que tipo de alteração se deu na formação de vocês a partir desse trabalho. Boa pergunta, né? Então, essa relação com os arquitetos, né? Claro que a gente tem bastante conflitos, né, Bia? É normal, acho que a gente cresceu muito nesse processo, né? A gente, quando fez depois que terminou a obra, depois terminou a Paulo Freire, que a gente fez uma conversa, assessoria e movimento, a gente conseguiu, acho que, falar tudo que a gente não falou durante a obra, das nossas expectativas. A gente achava que os arquitetos sabiam tudo, né, que tinham resposta para tudo, e a gente descobriu que eles não têm também, como a gente também não tinha. Então, essa relação do profissional arquiteto militante, né, que acredita nessa causa da transformação social, eu acho que ela só tem a crescer nesse processo autogestionário, né? A gente brigou muito, a gente cresceu muito nesse processo, mas ele foi fundamental para a nossa transformação que a gente viveu lá, né? A gente achava que era, porque para a gente que, né, a gente vem lá da nossa casa, né, com vários anseios e particularidades, cada um individualmente, e eles vêm da faculdade também com outros anseios, né, achando também que vão conseguir mudar o mundo a partir daquilo tudo, e a gente também. Então, esse encontro, ele só tem a crescer para a gente enquanto pessoa, enquanto militante. E essa tecnologia, essa transformação, de trazer novidades para a gente, transformar essa obra que já é tão pesada, já é tão maçante, eu acho que foi fundamental nesse processo. E foi bom, a gente brigou bastante também, né, Bia? Bastante. E foi bom para o crescimento tanto da assessoria quanto do movimento. Pensando na nossa trajetória aqui das duas, a Cris estava cansada de ver os preços no supermercado, né, para fazer uma piadinha, não perder a chance, e foi ver os preços da construção civil, dos materiais, da contratação de trabalhadores, das relações de trabalho e tudo mais. E eu também cansei do mundo só no escritório. Eu, Pedro, a Elô e todos os profissionais envolvidos, né? Na usina já passaram mais de 100 integrantes, né? Flá. Oi? Ao longo desses anos. Na Leste também deve ter passado muita gente. E eu comecei como estagiária. A Cris começou como esposa do Chico, que era coordenador financeiro. E aí, ao longo desse curso, a gente realmente se formou mutuamente, ali com todo mundo. A gente não consegue falar tudo naquelas horinhas, né? Esse protagonismo feminino na coordenação da Paulo Freire, ela cresceu de uma forma assim assustadora, né? A coordenação era homens na coordenação, no início, né, da coordenação, e depois teve uma ascensão das mulheres, das esposas, né? Eu, no meu caso, era meu companheiro que era da coordenação. Então, foi super importante também esse protagonismo da mulher no canteiro de obra, da mulher arquiteta. As pessoas iam no canteiro de obra sempre procurando os homens, né? O pedreiro, o cara do fornecedor, cadê o arquiteto, né? Então, sempre procurando uma figura masculina, e isso foi super importante para a gente tirar esse também, né? Esse negócio do homem, né? Hoje a gente tem um assistente social lá numa outra obra, e as mulheres têm uma arquiteta, e a maioria são mulheres. E as pessoas vão atrás do assistente social, que nem arquiteto é, né? Então, essa ascensão da mulher dentro do canteiro de obra, ela é super importante. E isso, dentro do processo do movimento, ela se dá de uma forma muito legal, né? Como as mulheres crescem nesse processo, como as mulheres participam muito mais, entendem o seu papel. Não é nem o seu papel, né? Que a gente estava tão atrás lá dentro de casa, entendendo, mas entender que a gente também é protagonista nessa história, né? A Cris acabou de me contar que um dos blocos lá da Paulo Freire é conhecido como o Bloco das Separadas.
É verdade. Não é o meu, Uma mas série de mulheres que se separaram por várias questões que envolvem desde violência doméstica, a autonomia e emancipação, enfim, ao longo desses 10 anos. Né? E com o término da Paulo Freire, eu acho que as pessoas crescem, né, muito nisso. E falaram, olha, companheiro, você não veio comigo até aqui, então você pode ficar aí, que eu vou sozinha a partir de agora. Então, foi bem legal isso daí. Não sei se eu vou responder, qualquer coisa você me avisa se eu tiver. Mas acho que, em primeiro lugar, antes de falar do TFG em si, eu acho que é importante entender o modelo da pesquisa e como ela funcionava na relação da Ana e do Antônio, que são os professores coordenadores, com a gente. Assim. Eu acho que é uma oportunidade inédita nossa na faculdade ter esse alinhamento com os professores, de não ser um processo pedagógico e uma sala de aula, com certeza, as reuniões que a gente tinha semanalmente, por aí, em uma relação sem uma... É claro que com a coordenação e com enfim, ela guiando de alguma maneira, apoiando com a experiência, mas com a nossa participação ativa. Então, acho que muitas vezes inclusive a gente tem conversado sobre isso, enfim, também são todos da pesquisa, e sobre como a gente fala de uma outra maneira de fazer arquitetura, outras formas de processo, e enquanto a sala de aula continua sendo muito hierárquica, muitas vezes. Então, fica essa disputa de egos, que acontece com muita frequência na academia, e a gente fica um pouco refém disso, numa postura, muitas vezes, passiva, e que sem muito envolvimento político mesmo nas questões acadêmicas. Então, eu acho que isso também é uma oportunidade para a gente entender essas outras maneiras, não só de prática arquitetônica, mas como elas se refletem na forma de ensino, na forma das questões pedagógicas da academia, porque, afinal, não somos pedagogos. E ensinar é, de fato, muito complexo, muito complicado, mas acho que isso é um exercício coletivo e colaborativo, e essa experiência foi incrivelmente importante. E eu acho também que isso tirou um pouco a gente de sala de aula, assim, que é uma coisa que deveria acontecer muito mais nas aulas em geral. Então, essa coisa de ir para a rua, de pensar, e de visitar canteiro de obra, de ir ver a cidade, de viver a cidade, de ver o que estava acontecendo, o que estava se transformando, é uma experiência que, pelo menos no nosso cenário, a gente vive pouco nas outras matérias da faculdade. Até a Peggy falou disso, sobre como a gente, enfim, não entende de fato as necessidades, porque elas não são nossas, mas como esse exercício de saída da escola, do ambiente fechado da escola, pode ajudar a gente a ampliar essa nossa visão. E lidar com o público também, né? Porque a gente não treina muito isso, a gente não pratica isso, que é o que você falou também dos alunos frequentarem os canteiros. Então, lidar com para quem a gente está fazendo realmente o nosso trabalho, que é a cidade. E mais especificamente do TFG, você quer falar? Eu acho que na nossa faculdade, pelo menos, vou falar um pouco, nós somos da PUC, do Departamento de Arquitetura da PUC, e o trabalho teórico, eu não sei muito bem como funciona nas outras faculdades, mas é uma coisa que não se faz. O projeto é sempre muito prático e, na verdade, essas abordagens teóricas são muitas vezes combatidas por alguns professores. Assim, claro que são muitas visões diferentes, mas então essa busca por uma outra forma de fazer arquitetura e de pensar, talvez de cima para baixo, enfim, é pouco facilitada pelos professores. Então, acho que também foi uma oportunidade do TFG, e tem a importância do TFG, pelo menos no nosso caso, de fazer uma coisa que a gente não conseguiu fazer nos padrões da nossa escola. E então, o nosso trabalho, o trabalho da Jo,
teórico, talvez uma pesquisa, não sei, talvez você possa falar melhor. Não, eu acho que a pesquisa influenciou muito o meu trabalho, porque justamente me levou a questionar as formas de participação, como esse processo das Olimpíadas, no caso, não foi nem um pouco participativo. Então, isso me levou a fazer um trabalho sobre esse tema. Então, na verdade, teve um super desdobramento para mim. E acho que no seu caso também. Acho que os dois trabalhos são, enfim, buscando essas alternativas, e no meu caso é especificamente sobre as relações do feminismo com a arquitetura. Então, também do corpo, e do corpo que não é masculino e branco e, enfim, cis, e todos esses padrões de corpo vitruvianos se interferem na arquitetura e se relacionam numa prática arquitetônica específica, que é essa prática, moderna, do século XIX, ou até anterior a isso. E acho também uma tentativa nossa de buscar boas soluções, assim, porque uma das coisas que a Ana Luísa até comentava com a gente discutia, era se não era uma coisa muito frustrante a pesquisa, tipo, tudo está errado, nada vai dar certo, são coisas muito para além da arquitetura, que a gente não tem nenhum controle, não podemos fazer nada. Mas a ideia que fica é que a gente pode fazer de outras maneiras e buscar boas referências que talvez não estejam aqui agora, mas no Brasil, no Rio. A minha pergunta vai para, enfim, acho que tem um pouco a ver com o que todo mundo falou, então fiquem à vontade para quem quiser responder. Eu queria pensar um pouquinho nessa relação que apareceu sobre projeto e obra, né, que tem até um pouco a ver com o tema do EV, sobre modos de pensar e fazer, né, que é a disciplina que a Escola da Cidade está... é o tema do EV desse semestre, né? Na fala da Peg Dimmer, apareceu a ideia de que pensar no entrelaçamento entre projeto e obra é uma coisa que pode ser eficiente até para a construção, né? Para o projeto e para a construção. Mas eu acho que, de uma forma geral, principalmente quando a gente está pensando em processos que envolvem a construção não só de edifícios, mas também de comunidade, como no caso aí da experiência da usina, eu tenho a impressão que existe um choque entre essa produtividade econômica estrita, né, e a construção da comunidade, porque construir comunidade é uma coisa que dá muito trabalho, né, envolve discussão, envolve abrir questões diversas e tal. Então, existiria talvez aí uma oposição entre uma lógica produtiva estrita e uma construção de comunidade que tem a ver com um decréscimo de velocidade, se a gente pudesse dizer assim, né, uma diminuição da produtividade mesmo, né. A minha pergunta é se a gente conseguiria pensar um pouquinho em como expandir essa experiência de decréscimo de velocidade para outros contextos de produção, que não só o mutirão, porque o mutirão também é uma forma de produção bastante específica, né, que tem uma capacidade limitada de se expandir e de inspirar também o campo da arquitetura, que está envolvido também em outros tipos de trabalho. I'll just say something quickly, but for me, the slowing down is maybe a beautiful way of thinking about it, but I think another way of describing it is short-term interests and long-term interests, and one can actually demonstrate if we were so inclined, and I think the kind of research that you're doing is what we need to do, which is to build up evidence, build up data, that over the long term, that slow-down process brings more value. That you can actually talk money around value if you take a long-term interest. If you're thinking of it short-term, it's going to be the problem that you're describing. Esses temas aí que o Vinícius colocou são recorrentes lá no trabalho com o movimento, da usina com os movimentos, né?
esse descompasso, né, entre o tempo da produtividade. É claro que a gente entrega cronogramas físicos, financeiros, cabeludérrimos para a Coab, para as instituições financiadoras, e tem o nosso ritmo, que é o ritmo da nossa produção, de querer rever as relações de produção, querer misturar a formação política com obra, com tudo, e essa é uma conjunção complicada. Então, não é simples, e eu acho que onde a gente tenta fazer alguma coisa contra a corrente, ela vai aparecer com certeza. Bem como esse movimento de abstração e concreção, que é complicadíssimo, né? Eu dou aula para o primeiro ano, e esse movimento é o mais complicado. O desenho, essa abstração que a gente faz do mundo construído para o abstrato do desenho, da representação, e, por outro lado, a dificuldade que nós, arquitetos, ao final do curso, temos de transformar essa abstração em realidade, em construção, em produção. Acho que é uma questão crucial e importantíssima. Juntando um pouco com o que as meninas falaram, a gente sempre acredita muito nessa prática da micropolítica mesmo, do cotidiano, do dia a dia, de ver a transformação como um processo cotidiano mesmo. Para além de... É claro que tem que ter uma linha de horizonte de uma transformação maior, mas o cotidiano é muito importante. A gente não pode nunca esquecer disso. E juntando com a primeira questão que foi colocada, que tem a ver com o ensino no campo da arquitetura, acho que ainda a gente peca muito em se pautar em exemplos de grandes obras, grandes projetos. Nada contra isso, né? Mas o ensino da arquitetura ainda é muito pautado nisso. Quando a gente tem um campo profissional muito restrito para isso aqui no Brasil, e aqui no Brasil, nas grandes metrópoles, a gente tem problemas seríssimos que são um campo vasto de trabalho para os arquitetos. Então, eu sempre friso isso em sala de aula, né? Por exemplo, você pega urbanização de favela. Escada, circulação vertical dentro de uma casa. Quantos acidentes não acontecem nas favelas, nos assentamentos precários, porque uma escada não foi desenhada? Por que não pensar escadas? Enfim, tem vários tipos de problemas enfrentados nessas habitações construídas pelos próprios moradores, que poderiam ser objeto de trabalho, de estudo para os estudantes, de trabalho para os arquitetos. E não se constituíram como tal até agora. Aí dá para pensar em fabriquetas de escadas, de elementos que promovam ventilação, insolação, problemas que são recorrentes nessas habitações, em vários outros espaços. Isso para não falar dos problemas na urbanização feita pelos próprios moradores também, que são outro campo de trabalho para os arquitetos, junto com as pessoas que vivem aquela realidade, né? Porque a gente desconhece essa realidade. E não temos sistemas construtivos, maquinários para resolver. Isso tudo teria que ser inventado, né? Alguém mais? Alguma pergunta? Aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é Frederico. Eu sou arquiteto. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje, porque quando eu me deparei com o trabalho da Peggy Dreamer, me veio muitas questões em relação ao contexto da arquitetura na sociedade americana, por exemplo, e na sociedade brasileira, e é muito bom ver a usina nesse debate, essas duas coisas estarem numa conjunção. Porque quando eu me deparei com a questão do arquiteto como trabalhador, eu fiquei pensando também na diferença entre o arquiteto e a arquitetura, e como que as sociedades, o que as sociedades esperam da gente como uma disciplina ou uma profissão. E no Brasil os dados eram muito frustrantes, né? Temos cidades com 80% da cidade construída de uma maneira que a gente chama de informal, entre aspas. Muito das nossas cidades também são construídas em autoconstrução, então é como se a arquitetura no Brasil não fosse feita pelos arquitetos, se a gente fosse considerá-la como um conhecimento coletivo. Então, eu queria fazer duas perguntas mais objetivas, uma para o pessoal da usina e uma para a PEG. Da usina era um pouco como essa relação com o Estado evoluiu ao longo desse tempo, se houve alguma melhora, e se o Estado espera do arquiteto algo que deveria esperar. Acho que o arquiteto, inclusive, não é uma profissão
de Estado, que a gente chama, ele não é uma profissão reconhecida pelo Estado como essencial da máquina estatal. E para a PEG, um pouco o papel das instituições nessa difusão, um pouco de como fazer a sociedade esperarem do arquiteto algo pertinente em relação à nossa prática. Oi. Então, não sei, no caso da Paulo Freire, os técnicos da Coab, os fiscais, esperavam que a gente tocasse a obra com o projeto padrão que eles tinham lá, e era aquilo. Daí a gente, movimento e tal, conseguimos, então, que o projeto fosse outro. Aí, aí não basta isso, vocês vêm agora com essa tal dessa estrutura metálica. A gente não tem nem quem analisar. Aí eles contrataram um consultor de fora, foi um furdúncio, assim, foi um périplo, dá para escrever um drama. Muitos conflitos técnicos com quem a gente teve melhor diálogo, outros nem tanto. E isso é recorrente, acho, nos trabalhos da usina, né? Tanto é que teve um dos técnicos que estava na Coab na época do mutirão Paulo Freire, e na época de um outro mutirão no assentamento do MST, ele estava na Caixa, que era o nosso interlocutor na outra situação. Aí a gente marcou uma reunião sem saber quem ia estar de cada lado da mesa. Na hora que ele olhou para mim e para o Pedro, ele sentou e falou: senta que lá vem a bomba. Qual é dessa vez? Era a casa em abóbada. Putz, tá bom, então dessa vez vocês vão querer fazer. A gente vai. Daí, de novo, a mesma coisa. Mas eu acho que é nos conflitos que a gente vai caminhando também. E é evidente que os técnicos lá aprenderam muito também. Nós aprendemos também muito com eles nesses embates, enfim, faz parte, eu acho. Your question raises many issues for me, and certainly one of them is class, and the fact that as long as us architects see ourselves as part of a upper class, which is part of its origin, then clearly we shouldn't be surprised that we are seen as a luxury and not embedded into the larger questions that I think you're interested in, and that's our own fault. But around the institutions, relationship of the institutions to architects. I'm thinking way too specifically about the U.S. context, but I'll go through that. One is that the government hires architects. The government hire architects and have it in their interest to make sure that we're as cheap as possible. And so institutions like the AIA see themselves as managers of that relationship. And managers of that relationship is basically getting as much work as they possibly can for us from the government. That's kind of all they can do. And so they have it in their interest to present us, architects, as capable and cheap. So that's a problem. A more specific answer, again in the US, but I think it probably is true, I know it's true in other countries, is for a certain period, professions like architecture, were exempt from antitrust acts because we were noble professions. That went away. Now we're not exempt from it. So competition is the directive in every case, and the government will come after us and doctors and lawyers if we don't compete. And so what's happened is the architects compete against each other around a product that the public doesn't understand. They understand what you're going to get with law. You can understand what you're going to get in medicine. They don't understand what you're going to get in architecture. So we're basically just competing against each other on price, and that's enforced. The way to avoid that is unionization. Unions are exempt from antitrust laws. But another one is deprofessionalization, that we just do not stop calling ourselves a profession. We still are criteria for competence, but we no longer are identified in the same way, which I actually think has certainly benefits around the class issue. Just gets rid of that one pretty quickly.
But also, then once we're not seen as the profession that's different than everyone else who can do it themselves, and we see that their buildings, whether they're do-it-yourself construction or other buildings that don't have architects, as soon as we're kind of in the pot with them and not seen as the expensive other, people will actually say, well, what value do you bring? They'll start answering the questions, and we can really then demonstrate what that is. Bom, a gente vai, então, queria agradecer. Muito obrigado a todos e nos vemos daqui a pouquinho. Obrigada.